Olá, professor Franklin. Boa noite. Como prometido, eu estou gravando esse vídeo para fazer uma apresentação do Notebook LM, que é uma ferramenta de inteligência artificial que nós estudantes utilizamos muito durante o nosso dia a dia, para fazer uma apresentação geral da plataforma, mostrar alguns usos bem interessantes que a plataforma possui e algumas das maneiras que a gente utiliza ela. Se o senhor achar pertinente e quiser enviar esse vídeo para outros colegas, fique à vontade, certo? Vou me apresentar, se for esse o caso. Meu nome é Raíssa Medeiros, eu sou estudante do nono período do curso de Medicina da UFESA. Atualmente estou no período do internato, especificamente na clínica cirúrgica do Hospital Regional Tarcísio Maia. Sobre essa ferramenta, que é o Notebook LM, ela é um modelo de inteligência artificial de Large Language Model, que foi lançada pelo Google por volta de 2023 ou 2024, e desde então ela tem avançado muito nas suas funcionalidades. A principal funcionalidade dela é ser um site que funciona como uma pasta. Dentro dessa pasta você possui várias seções que são chamadas notebooks, e cada notebook você pode inserir suas próprias fontes para consulta, que podem ser livros, textos, apostilas, PDF ou até mesmo multimídias como vídeos e áudios. E a partir desse, dessa inserção de várias fontes diferentes em cada notebook, a inteligência artificial cria um hub de conhecimento que permite que você faça perguntas e crie mídias a partir apenas das fontes selecionadas. A página inicial do Notebook LM é essa. Inicialmente eu estou usando uma conta que não tem funções Pro, é uma conta grátis, que eu não estou fazendo pagamento para o Google para receber funções adicionais do Notebook LM ou de qualquer outra função de inteligência artificial do Google. E pelo que eu pesquisei, as principais diferenças são apenas na capacidade de armazenamento e de geração diária de mídias a partir da inteligência artificial. Então, as contas grátis, elas têm um limite de notebooks que você pode criar. Dentro de cada notebook existe um limite de fontes que você pode fazer o upload, e dentro da plataforma em si existe também um limite de pedidos que você pode fazer para essa inteligência artificial, como se fosse um crédito de IA. E aí nas versões pagas, né, esse limite é estendido, como funciona com qualquer inteligência artificial. Inicialmente, essa página inicial, né? E para criar um notebook, que é essa porção de conhecimento onde você vai inserir suas fontes, basta clicar em criar novo notebook. Logo na página inicial, a inteligência artificial, o Notebook LM, né, já traz aqui a opção de você inserir suas fontes. E você pode enviar arquivos, colocar links de sites, arquivos do Google Drive, textos copiados ou mesmo fazer uma pesquisa na internet se você ainda não tem uma fonte que você gostaria de estudar sobre aquele assunto. Então, digamos que hoje eu quero estudar sobre trauma torácico, mas eu ainda não tenho nenhuma fonte que eu selecionei para utilizar o Notebook LM. Então, eu posso pesquisar aqui em fontes da internet e fazer uma pesquisa rápida ou uma pesquisa otimizada. Inicialmente, vou fazer uma pesquisa rápida para ver o que a IA me oferece. A, o layout inicial ele é dividido em três partes iniciais. A parte das fontes, onde a gente insere as nossas fontes. A parte do chat, onde a gente pode fazer perguntas para a inteligência artificial e ela vai nos responder apenas de acordo com as fontes que a gente colocou. E a parte do estúdio, que é a parte mais interessante e é bem detalhada, então não vou falar sobre ela agora. Voltando para a parte das fontes, né? Lembrando que eu quis estudar trauma torácico e digamos que eu não tinha nenhuma fonte.
Aí ela me sugeriu aqui algumas fontes, por exemplo, alguns artigos científicos, alguns artigos de sites, um site do MSD Manuals e outros sites que são acessáveis e pesquisáveis a partir da pesquisa do Google. Aí você pode selecionar aqui as fontes que quer importar ou não. Digamos que no meu caso eu já tenho uma fonte que eu quero estudar e eu vou pegar aqui o meu ATLS. Pode pegar o ATLS em inglês ou em português, que ele não vai fazer distinção em relação à linguagem. Ele consegue ler arquivos em qualquer linguagem e te responder em português sem problemas. Tanto que eu vou até pegar o ATLS aqui em inglês para a gente fazer o nosso teste. Aqui nessa porção fica o arquivo que está sendo feito o upload. Geralmente essa parte de fontes ela tem um limite do tamanho do PDF que consegue ser upado, digamos assim. Porque o sistema, quando você envia um PDF, ele lê todo o PDF, então precisa ser um PDF legível. E aí ele identifica cada uma das palavras, reconhece e usa aquele conhecimento na base de conhecimento do notebook LM. O ATLS eu já testei antes, ele tem 300 e poucas páginas, então não dá problema. Porém, livros maiores, né, livros aí de 1.000, 2.000 páginas, 3.000 páginas, é melhor pegar o PDF todo e fazer recortes a cada cerca de 250 páginas e enviar cada um de uma vez. Já está terminando de fazer o upload. E assim que ele finaliza, o notebook LM já reconhece aquela fonte, já começa a extrair os principais tópicos dela. Agora eu vou falar um pouco, enquanto faz o upload, vou falar um pouco resumidamente sobre o estúdio, que é a parte mais interessante. O estúdio é a porção do notebook LM em que a gente consegue criar novas mídias a partir das fontes que a gente fez o upload. E atualmente as opções são um resumo em áudio, que você pode criar um podcast baseado nas fontes. Esse podcast é criado a partir das suas fontes, a partir da determinação do recorte que você quer que a inteligência artificial crie o podcast. É um podcast geralmente curto e que é narrado por um ou dois narradores com voz de inteligência artificial. Outra função é a de geração de apresentação, que faz uma apresentação de slides no Google Slides a partir das fontes. Também é possível fazer um resumo em vídeo, gerando um vídeo explicativo sobre o tema que você quiser dentro das fontes selecionadas. Outro ponto bem interessante é o mapa mental, em que a inteligência artificial reconhece os principais pontos dentro da fonte e cria um mapa mental dos principais tópicos, inclusive com arborização bem densa. Também é possível criar relatórios, que são arquivos de texto. Outro que eu gosto bastante, é possível criar cartões didáticos, que são os famosos flashcards, de perguntas e respostas bem diretas sobre o tema. É possível também criar um teste interativo, ou seja, perguntas de prova baseado nas fontes com inteligência artificial. O infográfico, que é uma função também bastante interessante, que faz a criação de imagens e ilustrações juntamente com o texto sobre o determinado tema específico, e uma tabela de dados quando você tem arquivos que geram muitos dados e quer fazer uma extração daqueles dados. Pode ser importante, por exemplo, em pesquisa. O notebook LM terminou de subir o ATLS e aqui ele já reconheceu os principais pontos. É a 11ª edição do ATLS e fala sobre a evolução histórica do ATLS, conta sobre aquela história do Dr. James em 1976 que fez ele criar o ATLS, traz a introdução do X no ABCDE do trauma, além de outros pontos importantes, né?
como a integração de novas tecnologias. Aqui a gente já pode perceber, clicando aqui na guia de fontes, que a inteligência artificial do Notebook LM já reconheceu todo o texto do ATLS e os principais tópicos. Então, se a gente passar por aqui, é conseguir verificar os capítulos transcritos pela inteligência artificial. Aqui, se não me engano, é o capítulo da avaliação do B, da parte do tórax. Isso, aí ele reconhece tanto as imagens, o PDF, como também o texto. Aqui na parte da conversa, ele já dá algumas sugestões de tópicos e perguntas baseados na fonte. Então, a gente pode perguntar aqui o que significa a nova sigla XABCDE do ATLS. E ela responde. Aqui. Sempre que o Notebook LM responde a sua pergunta, ele coloca aqui no final da frase exatamente o tópico da fonte de onde ele retirou a informação. Então, aqui ele tirou dessa parte de mudanças na estrutura do curso. E aqui, sobre cada letra do novo XABCDE, ele traz a parte da fonte de onde ele retirou a informação. Então, o X, o A, o B, o C, o D e o E. Isso é importante, por exemplo, porque às vezes a gente pode colocar várias fontes diferentes e ele começa a combinar as informações entre diferentes fontes. Quando as fontes possuem alguma divergência, ele também sinaliza e aí a gente pode identificar na fonte exatamente o ponto de onde ele retirou aquela informação e verificar se está coerente. E a partir daqui a gente pode fazer várias perguntas, por exemplo, qual o papel da TC de crânio na avaliação inicial do trauma? E aí ele vai gerar a resposta para a nossa pergunta a partir das fontes. Certo? Essa é a parte comum. Aqui na parte de cima também dá para fazer algumas configurações. Por exemplo, se você gostaria que o Notebook Alien agisse como um guia de aprendizado, é melhor para geração de conteúdo educacional. Ele geralmente faz algumas perguntas sobre o tema e instiga algo mais ativo. E também o tamanho da resposta, se é uma resposta mais longa ou uma resposta mais curta. Aqui ele já me respondeu sobre a função da tomografia computadorizada na avaliação inicial do trauma, na avaliação secundária do trauma. Ele até me corrigiu aqui, né? E já trouxe as principais indicações, como escala de coma de Glasgow menor que 12, trauma penetrante e os critérios de risco na tabela 77, que a gente pode verificar depois na fonte. Aqui, ó. Traz também os pontos de reavaliação e os pontos para populações específicas, como idosos e crianças. Então, digamos que hoje eu quero estudar especificamente a avaliação neurológica no trauma. E eu quero fazer, por exemplo, uma apresentação de slides. Em qualquer um desses tópicos do estudo, se a gente clicar aqui na parte de fora, ela começa a fazer uma apresentação automática com base nas fontes. Só que como minha fonte é muito grande, eu quero só um recorte dela, eu posso vir aqui na setinha e dar as especificações detalhadas sobre como eu quero a geração dessa apresentação de slides. Pode ter uma apresentação detalhada, que vem um texto, ou uma apresentação mais limpa com elementos visuais. Aqui a gente seleciona o idioma. E aqui a apresentação de slides. E aí a gente já sabe, né, que quanto mais detalhado for o prompt para a inteligência artificial,
melhor ela consegue criar essa geração de slides. Então, eu vou pedir para ela criar uma apresentação de slides especificamente sobre a avaliação neurológica na abordagem inicial do trauma. Coloquei um prompt mais curto, mas ele já consegue gerar de maneira relativamente fidedigna, espero eu. Como eu falei, também dá para criar um podcast, porém não vou fazer isso agora, uma apresentação por vídeo. Vamos tentar criar também um mapa mental, porque é uma ferramenta bastante utilizada também pelos estudantes. Então, eu vou pedir para ele criar um mapa mental sobre a avaliação neurológica na avaliação inicial do trauma. Vou também pedir para ele criar flashcards para a gente ver como funciona e sobre os flashcards eu vou pedir para que ele gere flashcards sobre o conteúdo geral de avaliação inicial do trauma. Aqui na criação de flashcards também é legal especificar o tipo de flashcard. Então, flashcard frente e verso, pergunta e resposta. Também na criação de flashcards eu gosto de sempre pedir que ele forneça respostas curtas para os cartões. Aqui uma ferramenta que pode ser muito interessante para os professores, né, que é a realização de testes, perguntas. Eu posso pedir, por exemplo, crie 10 questões sobre a avaliação inicial no trauma. Botar aqui perguntas difíceis. E o infográfico que eu vou pedir é que ele crie também sobre a avaliação neurológica no trauma. A gente coloca aqui em português. Escolhe a orientação, pode ser paisagem, retrato ou quadrado. Vou pedir que ele faça a orientação paisagem mesmo. A gente pode escolher o estilo visual. Existem várias aqui que são possíveis. Eu vou escolher essa opção esboço. Vamos escolher um infográfico mais detalhado e vou fazer a especificação, né? Gere um infográfico sobre a avaliação neurológica no trauma. Pronto, alguns dos nossos itens do estudo já foram criados, né? O que já foi criado foi esse mapa mental. Vamos ver como funciona, né? Ele é um mapa mental arborizado, então, para cada tópico novo, existem subtópicos que podem ser estudados. Então, aqui, o subtópico de avaliação primária, ele traz a avaliação do nível de consciência, avaliação pupilar, lateralização e avaliação da medula espinhal. Digamos, eu quero estudar mais sobre a avaliação da medula espinhal, e aqui ele vai trazer os principais tópicos, que são de movimentação das extremidades e a avaliação do choque neurogênico. Também posso estudar aqui sobre a escala de Coma de Glasgow. Aí ele traz os pontos de abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e a avaliação de cada um desses.
Na avaliação secundária, ele traz a reavaliação, avaliação de nervos cranianos, motora, sensorial, outras opções diagnósticas, né? A TC de crânio, de coluna, glicemia capilar e outros tópicos também relativos ao tema. Dando um zoom out aqui, a gente percebe todos os tópicos e subtópicos que a inteligência artificial criou para esse mapa mental. Então, abrindo ele todo, a gente percebe que mesmo com um tópico relativamente diminuto, né, só uma letra do TDS, já cria um mapa mental bastante detalhado. A gente aqui também pode fazer um download, e aqui são as opções de movimentação. Ótimo. Também ficou pronto a nossa sessão de perguntas e respostas. Aqui, como solicitado, ele criou 10 perguntas sobre a avaliação inicial do trauma. Fez boas perguntas, né? Serve até para a criação de perguntas de prova. E aqui embaixo ele sugere algumas dicas, para caso a gente tenha dúvidas. As apresentações ainda estão em criação, os flashcards já foram criados. A gente pode estudar os flashcards por aqui e colocar se a gente acertou ou errou e passar para o próximo flashcard. Então, o que apresenta o X é a exsanguinação. Acertei, ele esconde o cartão. E aqueles que eu errei, depois ele repete. Esses cartões aqui eles também podem ser baixados, podem ser embaralhados. E a gente pode reiniciar para quando quiser estudar tudo de novo. Aqui é o nosso infográfico que ele criou. Vamos ver como ficou. Olha, um infográfico bem detalhado, falando sobre o XABCDE, a avaliação dos componentes neurológicos no trauma, a escala de Cohen de Glasgow, inclusive já com as pontuações. Aqui tem um erro, né? Sempre apresentam erros. Ficou faltando a pontuação 2 aqui da resposta motora. Avaliação pupilar e sinais de piora neurológica. Um infográfico bem simples, porém bastante bonito, né? Com a avaliação do que a gente pediu e também com o estilo que a gente solicitou. Nesses casos, né, é sempre importante verificar bem o conteúdo para verificar se houve algum erro da inteligência artificial, como geralmente acontece, mas de maneira geral é uma criação relativamente confiável. E dá para criar de várias maneiras, em vários estilos. Enquanto a apresentação está carregando, eu vou dar um exemplo de como, de outras opções de uso do notebook, né? Aqui é o meu notebook LN, na versão Pro, devido à conta que a gente tem acesso com o Google Acadêmico. E aqui a gente pode criar vários notebooks diferentes, né? Tem alguns notebooks que eu criei colocando livros inteiros para que eu possa pesquisar sobre um tema específico. E outros que a gente pode pensar num tema e colocar fontes de origem diferente. Por exemplo, esse aqui é um notebook que eu criei especificamente sobre insuficiência cardíaca e coloquei livros de farmacologia, livros de medicina ambulatorial, livros de medicina de emergência e livros de medicina interna. Aqui ele já tinha criado para mim alguns flashcards, certo? Igual anteriormente.
E dá para criar basicamente um notebook sobre qualquer coisa, colocando qualquer tópico que for de interesse. Pronto, enquanto isso, o nosso notebook LM sobre o ATLS já terminou a criação dos slides. Esse primeiro slide ele criou sobre a avaliação do XABCDE como um todo. A gente percebe aqui que ele traz os principais tópicos atendidos no ATLS, sobre a história do acidente que inspirou a criação do protocolo, o novo XABCDE, as áreas de choque hemorrágico, a curva de tempo do choque, os sinais precoces, que são a taquicardia e a ansiedade, e a avaliação primária, que aqui ficou faltando a letra C. Então, nem sempre ele cria perfeitamente, mas para uma criação rápida, assim como a gente fez, está de bom tamanho, acredito eu. Aí aqui sobre as populações especiais no trauma, seus principais desafios e as principais armadilhas na avaliação desses pacientes, e o final da apresentação. Aqui a gente pode começar a apresentação de slides, compartilhar e salvar em PDF ou em PowerPoint. E esse aqui é a apresentação específica nossa sobre a avaliação neurológica no trauma, que é que ele já criou num estilo diferente, né? A avaliação neurológica no trauma. Fala sobre a lesão primária e secundária, a avaliação rápida, a escala de Coma de Glasgow, incluindo os parâmetros para avaliação, herniação local, os principais achados na tomografia do trauma cranioencefálico, algo sobre lesão raquimedular, avaliação secundária nexus, avaliação de piora e metas fisiológica e o resumo da letra D do XABCDE. Então, como a gente pode perceber, o Notebook LM ele é uma ferramenta de inteligência artificial com várias possibilidades organizadas num só site, em uma só ferramenta. Dá para fazer muitas outras coisas que a gente não fez, como o podcast, o resumo em vídeo, mas não vou me alongar muito mais, porque o vídeo já está muito grande, né? Espero que o senhor tenha gostado. Qualquer dúvida pode falar aí comigo.